CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Todas as sextas a gente recebe aqui no estúdio o Gilberto Sudré, nosso analista de tecnologia, nos dando muitas e muitas dicas de como lidar com essas novas ferramentas. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, para esse comentário desta sexta, eu selecionei uma informação e você acabou acrescentando mais uma aqui no nosso debate, né? De uma notícia que eu li esta semana no Jornal de Circulação Nacional, de que uma empresa de segurança finlandesa, a F-Security, ela chegou a coletar o dobro de amostras de programas maléficos que circulam na internet este ano do que nos últimos 20 anos. Eles teriam aqui um percentual, foram mais de 212 mil novos códigos maliciosos que transitaram pela internet no mundo entre janeiro e junho deste ano. Dá um percentual de 185% a mais que no ano passado. Isso indica o quê? Que nós estamos mais vulneráveis, Gilberto? Com certeza, Fernanda. A gente está hoje... Os hackers aproveitam esses momentos que as pessoas normalmente recorrem à internet ou para trocar cartões de Natal, ou para trocar felicitações, ou para fazer compras na internet. E esse é um assunto que eles se aproveitam então para mandar e-mails com vírus anexados, ou então construir páginas que possam oferecer algum tipo de vulnerabilidade aos internautas. Então, ou seja, eles aproveitam esse momento para poder aumentar a quantidade de tentativas de ataque para isso. A recomendação para os internautas é que redobrem a atenção, ou seja, muito cuidado com os cartões de Natal ou felicitações que recebem, muito cuidado com as questões de sites que navegam, arquivos que recebem através de e-mail, porque na maioria das vezes tem aumentado muito essa questão de ataques e de códigos maliciosos que tentam roubar informações dos internautas ou pelo menos tentar ou deixar a máquina vulnerável para outros ataques. E a gente tem como se proteger dessa situação? A receita, ou seja, apesar de, como se fala de segurança, nada é 100% seguro, mas a receita é simples. É ter um antivírus atualizado, um bom antivírus atualizado. A gente já falou de alguns aqui no CBN Tecnologia. Por exemplo, o Avast, www.avast.com, ou então o AVG, que é um outro site também, um outro antivírus também muito bom, gratuito. O usuário pode, para uso doméstico, são dois antivírus gratuitos, eles podem utilizar sem problema. Então, primeiro, ter um antivírus atualizado instalado no computador. Outra situação é ter um firewall, pessoal, que é um programa que tenta bloquear os ataques que venham da internet para o seu computador. Então aí a gente tem um exemplo interessante que é o ZoneAlarm, www.zonealarm.com. Então esses são dois sites interessantes que o internauta pode ir lá fazer um download, fazer a cópia do programa da internet para o seu computador e instalar. Então esses dois, antivírus e firewall, e depois algumas sugestões de comportamento, ou seja, não abrir arquivo anexo, cuidado com os cartões de Natal que recebem, através do e-mail, e cuidado com os sites que navegam também. Então esses são os principais cuidados em relação a isso. Pois é, e antes da gente iniciar esse comentário aqui ao vivo, o Gilberto fazia exatamente, essa observação de que nessa época de Natal, em que a vulnerabilidade nossa fica cada vez maior, né? Exatamente. Porque os hackers agora eles estão criando um sistema de nos capturar até mesmo em sites muito fáceis de serem acessados e comuns de serem acessados. Explica pra gente melhor isso, Gilberto. O que acontece nesse momento também, os hackers se aproveitam, por exemplo, de atacar alguns mecanismos de busca, para que quando o internauta faça pesquisas, por exemplo, de compras online, em vez de retornar o nome correto, ele retorna, o mecanismo de busca muitas vezes pode retornar um site falso. Então, ou seja, nesse momento é interessante que o internauta ele cheque lá se do lado direito inferior do navegador lá do Internet Explorer ou do Firefox tem lá aquele cadeado fechado, e a recomendação é que clique sobre o cadeado para verificar se o site é realmente quem ele diz que é. Ou seja, aparece lá o nome do site, se ele está realmente registrado no nome correto, né? Um outro ataque muito frequente nessa época do ano, ou seja, é que os hackers, eles se aproveitam do erro da digitação dos internautas. O que é isso? Imagina que você vai digitar o nome lá de um site de compras bem famoso e você errou uma letra, ou trocou uma letra pela rapidez, ou você está digitando lá, não prestou atenção. O que o hacker faz? Ele também sabe disso. Então ele registra um nome que contenha esse erro de digitação. Então, ou seja, em vez do site ser ABC, ele registra um site como ABD.
Então, ou seja, você digitou rapidamente, você digitou errado e cai num site que é igual ao site original. Só que você, como não notou que digitou errado o site, o que você faz? Você acha que está no site correto, e aí você tenta fazer sua compra, e aí o hacker captura sua senha, seu cartão de crédito, né, seu login. Então esse é outro risco também importante. Então verifique também para os internautas, verificar se no endereço que você digitou lá no navegador, se o endereço está corretamente digitado, né, em relação a isso. Uma outra dica é que nunca use os links que vêm, ou seja, aqueles endereços que vêm nos e-mails. Prefira você mesmo ir lá no browser, lá no navegador, no Internet Explorer, no Firefox, e digitar o endereço da loja que você vai comprar. Porque esses links que aparecem nos e-mails, que você clica, ele desvia automaticamente para a página, podem ser links falsos, podem apontar para links falsos. Também é um cuidado importante nesse momento para os internautas. Agora, quando a gente usa um site de busca, por exemplo, né, para localizar, vamos supor, uma loja de departamentos na internet, mesmo a gente digitando a palavra com erro, ele nos dá as opções. Isso. E aí, como é que eu vou saber que eu estou entrando na opção correta? Segura? Na verdade, você vai entrar no site e depois olhe no cadeado. O cadeado vai te dizer se está no site correto ou não. Ou seja, porque muitas vezes o que pode acontecer, o Google até avisou que ele tinha identificado esse tipo de ataque e tinha retirado do Google essas páginas falsas. Mas eles ficaram no ar durante umas 24 horas ainda no Google, essas páginas teoricamente falsas de sites de compra. Então, ou seja, a segurança para o internauta entrou no site, na hora que vai fazer a compra, entrar os dados pessoais de cartão de crédito, nome, endereço, verifica do lado direito inferior do navegador se ele realmente tem um cadeado. Ali ele vai ter pelo menos a garantia de que... Isso não tem como ser fraudado? Isso não tem como ser fraudado. Você clicar lá no cadeadinho e ver o processo direitinho lá da empresa. Está dizendo lá o nome do site, está dizendo a validade do certificado digital do site, dizendo que o site é aquele mesmo que diz que é. Porque, por exemplo, os hackers, eles hospedam as páginas em provedores completamente estranhos. Então, por exemplo, imagine que você entre num site famoso de comércio eletrônico e aparece lá, o site está hospedado na Rússia. Tem alguma coisa estranha, né? Então, ou seja, desconfie dessa situação. Então, quando você clica no cadeado, ele te mostra todas as informações, exatamente onde está hospedado o site e tudo mais. Pois é, então para combater aí os programas malditos, maliciosos, vai mais da percepção do próprio internauta, né? Do poder dele de checar todas essas informações também, né? Exatamente. Ele não teria 100% de garantia só com os sistemas que ele tem dentro do firewall e do antivírus. Exatamente, né? Voltando também, então, mais uma vez, o internauta tem que estar atento a essa situação, usar antivírus, usar um firewall pessoal, não usar uma máquina pública para fazer compras, porque ele nunca sabe o que tem instalado naquela máquina. Então, seja numa lan house, num micro de acesso público, não fazer compras, não usar acesso a banco em máquinas como essa, porque tudo são riscos. Não quer dizer que vai acontecer, mas o risco é bem maior nessa situação. Ok, eu queria aproveitar ainda o Gilberto aqui conosco nessa sexta para que ele pudesse responder então a pergunta de mais uma ouvinte. A Maria Júlia mora em Jardim Guanabara, na Serra, e ela nos mandou a seguinte pergunta, Gilberto. Ela diz que no celular dela tem uma tecla chamada T9. Ela pergunta para que serve, como funciona, e pergunta ainda se do celular dela ela pode postar mensagens no blog. Pode sim, Maria Júlia, né? Maria Júlia, obrigado pela participação, né? E você pode sim. Na verdade, vamos começar, né? O T9. O que é o T9? O T9 é uma tecnologia que algumas empresas de celular desenvolveram, que chama-se de digitação preditiva. O que é isso? Você começa a digitar um nome de alguma palavra e para agilizar a digitação, o celular completa a frase, completa a palavra. Então, quando você digita lá no T9, ele ativa essa função do celular, para acelerar a digitação do celular. Então, essa questão da função da tecla T9. Todos têm, não? Não, alguns fabricantes têm, outros não. Isso está bem claro aí no menu de opções? Tem lá T9, né, a tecnologia T9. Aí é só ativar que ele vai ter a descarte preditiva ou não. Mas é a opção do usuário disso, né? Quanto à questão de postar mensagens nos blogs através do celular, pode sim também, depende do blog. Por exemplo, os blogs do UOL, da Oi e da IG, ou seja, o Blig, o site do UOL e o site da Oi, né, os blogs hospedados nesses locais, tem sim essa possibilidade. Você pode, através de uma mensagem de SMS, ou seja, um torpedo, você manda um torpedo para o endereço do seu blog e a sua mensagem, que é
o torpedo que você digitou fica postado lá no blog. Então, outros provedores ou outros locais de hospedagem de blogs não têm essa função. Então, se ela quiser fazer alguma coisa nesse sentido, procure esses locais que têm essa possibilidade. E do blog, do celular dela para o blog de uma outra pessoa? Se o provedor permitir, ela pode também. Tem um endereço, né? Tem um endereço específico, tipo um e-mail, que ele vai mandar um telefone, né? Então ela manda o SMS para esse telefone e o SMS, que é a mensagem do torpedo que ele mandou, fica postado lá no blog. E para qual tecla ela precisa estar atenta, então, para fazer essa postagem de celular para blog? Na verdade, é um SMS. É um torpedo comum que ela vai mandar por um telefone que está lá registrado no blog da pessoa ou no blog dela. Então, é um telefone. Como se ela mandasse um torpedo por um telefone, só que nesse caso vai cair no blog e vai aparecer lá no blog. Ok. Bom, Gilberto, para finalizar, então, a gente precisa de alertar com relação, já que já estamos chegando ao Natal, né? Isso. Cuidado com os hackers, com os programas maliciosos que podem chegar, principalmente nessa época do ano. E quando você for fazer alguma compra, alguma movimentação que envolva dinheiro, senha, né, cartão de crédito, coisas que são muito pessoais, intransferíveis, você tem que estar atento a todos esses cuidados, porque a principal empresa aí de segurança na internet diz que já há um aumento surpreendente, quase 200% de programas, de criação de novos programas, exatamente, né? Exatamente. Por isso que é tão importante o internauta ter o seu antivírus atualizado. Imagina, 200% de aumento, a quantidade de vírus que são criados por dia é grande. Então, ou seja, se ele deixa um dia até sem atualizar o seu antivírus, ele está exposto a novos ataques. E esses gratuitos, eles não desmerecem nada dos demais. Eu posso continuar, por exemplo, baixando www.avast.com. Isso. E eu vou estar segura que se eu estivesse pagando por um. Exatamente, eles são os níveis de acerto, nenhum deles é 100%, mas em torno de 96%, 97% de acerto, são antivírus bem seguros, bem interessantes. Tá certo, Gilberto. Muito obrigada. Te espero na próxima sexta com mais dicas aqui pra gente. Obrigado, Fernanda. Bom final de semana e bom final de semana aos ouvintes da CBN. As dúvidas de Gilberto podem ser enviadas para ele no e-mail cbneatecnologia@gmail.com e você pode ligar também aqui durante o horário do programa, no telefone do estúdio 3223-5911, deixar a sua pergunta, a sua sugestão para a coluna do Gilberto todas as sextas ao vivo aqui na CBN, que a gente encaminha direto para o colunista e ele responde aqui tudo sobre tecnologia. Bom dia para você. Bom dia.